Olá, meu nome é Karine, eu sou iluminadora e eu vou ministrar uma aula sobre princípios básicos da iluminação cênica, voltado para a criação em iluminação. E eu vou comentar um pouquinho sobre a evolução da luz cênica em consonância com a evolução histórica do fazer teatral, falar um pouquinho sobre a parte mais conceitual da luz, mas também a parte técnica para que a gente possa ter uma abordagem bem geral desses princípios básicos e poder pensar em criação, né? Vamos começar então pela história do homem, né? A história do homem está relacionada com a origem do fogo, né? Porque o fogo ele altera o seu modo de vida há lá em 400 milhões de anos atrás. Então o fogo ele serviu para cozinhar alimento, proteger contra os predadores, mas também para iluminar o ato de contar histórias, porque a gente sabe, né, pela história do mundo, que o homem desde a antiguidade ele gosta de contar histórias. Por isso que a gente tem o teatro hoje em dia, né? Aí depois veio a iluminação a óleo, em lampiões, combustíveis fósseis, gás, até chegar na luz elétrica, né, que a gente usa até hoje. Ela é aplicada para diversos fins e um deles é a iluminação cênica. Então, a evolução do hábito de iluminar, tanto no teatro como na vida cotidiana do homem, ela passa então pela fonte natural do sol, né? Obviamente que o homem ele ficava fora, né? Durante o sol, à noite, quando escurecia, ele ia para a caverna dormir, depois ele descobriu o fogo, né? E depois veio o fogo por meio de tocha, candelabro, vela, gás, até chegar na luz elétrica, né? E o teatro, ele faz uso, né, de todas essas fontes naturais e artificiais da luz. Então, compreender a importância do estudo da luz no teatro ali é fundamental para a gente perceber a dimensão que ele ganha hoje na contemporaneidade. Porque a iluminação ela é um recurso dramatúrgico, né, sensível, e ela possibilita recortar o objeto no espaço, isolar ator, diminuir, aumentar áreas do palco. Ela revela altura, contorno, profundidade, né? Pode ressaltar certas coisas, ocultar outras coisas. Então, é um elemento muito importante para se aprender a trabalhar no teatro e show, enfim, né? Circo, tudo mais. A iluminação cênica, então, ela é capaz de criar uma atmosfera dramática porque ela age no tempo e no espaço, né? Como que a gente pode pensar sobre isso? Então, vamos pensar que o palco é uma grande tela, eu costumo pensar assim, e a luz ela vai se comportar como um elemento plástico, dramatúrgico, sensível e também de temporalidade, né? Porque ela age no tempo e no espaço. Então, ela sugere ambientações cenográficas que podem ser tanto realísticas como de fantasia, de ambiência onírica e tudo mais. Ela transforma, ela cria, ela ressignifica, né, o que já está posto ali. Então, ela trabalha com o conceito de temporalidade e de espaço e ela estimula também o sentido do espectador, provocando sensação, evocando sentimento e tudo mais. Né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o breve histórico da evolução da iluminação cênica, para a gente poder só entender esse movimento todo que a luz passou, né, até chegar aqui. Então, na Grécia, né, antiga, eles construíram esses teatros aqui pensando sempre no conceito de visibilidade, né? Então, a luz nessa época, ela era pensada de maneira a fazer-se ver a encenação e ver o público, todo mundo queria também se ver ali e tudo mais. Então, a luz, ela parte desse princípio, né, com um conceito de visibilidade, né, sendo usada para poder se ver o que está posto em cena, né. Os romanos, os teatros gregos, eles construíram esses teatros no pé da colina. Eles tinham uma abertura e durante essa abertura o sol entrava na cena e a cena era vista por todo mundo, né? Todo mundo estava no palco, todo mundo estava na plateia. Então eles foram construídos pensando na incidência da luz do sol. Os romanos, que não são bobos nem nada, eles copiaram os gregos, né? E trabalharam muito bem essa ideia de visibilidade, né? Na própria estrutura dos teatros romanos também. E que mais? Também construíram, né, esses teatros descolados dos rochedos, pensando também nesse mesmo conceito de arena ou semi-arena e tal. Na Idade Média, chega a igreja e fala que o teatro ele não pode ser feito, porque ele é profano, indecente, ele é imoral, então o teatro para de ser feito, né, nesses locais, ele passa daí a ser feito dentro da igreja. De que forma? Os dramas litúrgicos, né, os dramas da igreja, né, os dramas que contavam as histórias dos santos. Então, dentro da igreja,
surge esse conceito também de uma representação de Deus, né? Então eles construíam esses vitrais imensos nas igrejas, a luz passava por trás desses vitrais e projetavam suas luzes, né, no lugar da encenação ali do drama religioso, e trazia essa ideia também de um Deus todo-poderoso, invisível, imponente ali, né, sobre os seres humanos e tal. Que é a ideia da igreja, né, de catequizar as pessoas, né? Mas ela contribuiu com o teatro, de certa forma, né? Porque foi com o drama religioso que o teatro acabou saindo da igreja depois e indo para a rua novamente, enfim, né? Para as praças, para frente das igrejas, né? E nas igrejas, além deles iluminarem com a luz do sol que vinha e batia nesses vitrais, também utilizava a vela, né? E também utilizava tochas, né? Durante os espetáculos, né? As velas, nesse período, eles faziam algo muito interessante, que é o que a gente faz hoje em dia com os filtros de gelatina, né? Os filtros para mudar a cor da luz, né? Então eles colocavam esses vidros com um líquido dentro, com coloração, e eles colocavam na frente das velas para poder projetar uma luz com cor, né? Isso é muito interessante dessa época. E era um dos materiais que eles já começaram a querer controlar a luz, né? O que é muito interessante também. Depois surgiu também, nessa mesma época aí, né, na época da Idade Média, esse tipo de controle de incidência da luz, assim. Então, eles faziam essas duas latas abertas, né, em ambos os lados, no tanto superior quanto inferior, e essa estrutura era amarrada em uma corda que passava por roldana de rolagem, e aí tinha uma pessoa, um maquinista, acredito eu, né, que ficava operando essa traquitana para controlar o seu manuseio, e assim você apagava a luz, entre aspas, né, porque ela não se apagava, você só bloqueava a incidência dela e puxava para abrir de novo, então você fazia meio que um blackout, assim, né, vamos dizer. Mas obviamente que não seria um blackout, né? Mas isso é muito interessante. Nessa época também surgiu bastante tipo de mecanismo, né, para se iluminar, à base de vela e também de outras coisas, né, lamparina, a gente tem lampião, a gente tem os castiçais, os candelabros, né, a ribalta de vela, que é esse B aqui, né, e depois surgiu então a luz a gás, né, por volta do século XVIII, mais ou menos, né. Então a gente tem a luz a gás, ela passa a ser usada no teatro, porque ela tem a potência de 12 velas, então ela tinha uma luz muito mais intensa, né? E ela tinha essa válvula pneumática que controlava a incidência do gás, né? A saída de gás, para ser mais exata, né? E ela foi muito usada, assim, só que também ao mesmo tempo que ela tinha essa vantagem, né, de valer 12 velas e tal, fazer uns fachos mais nítidos e tudo mais, criar a zona de atenção e tudo mais, ela causava muito incêndio, né? Porque é o gás, né? O gás para provocar incêndio é muito fácil, né? Então a gente tem também custos com manutenção, né? Então ela acabou entrando em desuso também, mas foi uma invenção muito interessante para essa época. E depois da luz a gás veio a luz elétrica, né? A gente tem aqui a figura do nosso Thomas Edison, o chamado criador da luz elétrica, né, em 1879. E ele criou a luz incandescente, né? Luz com filamento de carbono. Mas nessa mesma época, a gente tinha também a criação do arco voltaico, né? Que foi feito pelo físico Léon Foucault e o óptico Julius Dubois. E o arco voltaico, ele era um sistema de transmissão de elétrons, né, pelo ar entre dois polos com diferentes voltagens, e aí criava um arco de luz, né, que é o mesmo princípio do raio, se você for ver. E esse arco de luz que dá o nome, né, de arco voltaico, né. E ele era usado muito nas óperas, assim, acho que a primeira experiência pública do arco voltaico foi mais ou menos 1800 e pouco na Inglaterra, assim, e ele foi utilizado para criar essa maravilha no espectador, né? O espectador ficar maravilhado com aquilo que ele está vendo, né? Ainda mais naquela época que a luz elétrica estava sendo criada e era tudo muito novo para a humanidade.
Então você imagina os espectadores vendo esse arco voltaico, né? Uma luz se acender do nada, assim como o nascer do sol, no meio de uma ópera, né? Tipo, deveria ser uma coisa muito fantástica para a época mesmo, né? Mas voltando à luz elétrica, então a luz elétrica ela veio resolver N problemas da iluminação com fogo, né? E mesmo a do sol, né? Que o sol se punha, não tem mais luz. O fogo causa incêndio, o gás também causa incêndios. Não que a luz elétrica por um curto-circuito também não cause, mas é muito mais controlável, né, a luz elétrica. Então ela revolucionou o teatro, assim, ela pôde proporcionar mais controle sobre a luz, né? E essa mudança, ela ocasiona uma coisa muito importante, que é uma mudança de conceito, né, no teatro, no fazer teatral, né? Surge a figura do encenador, surge as estéticas teatrais, surge a ideia da luz, né, como uma coisa ativa na encenação, né, não só como mimes da realidade. Enfim, né, surge o conceito de teatralidade, né, que a gente já conhece muito bem hoje em dia. Ah, esse conceito também de teatralidade e da ação da luz, eu esqueci de falar, foi criado pelo Adolf Appia, né, que é um nome muito importante nesse momento, assim, da iluminação e do próprio teatro mesmo, né. O Appia, ele foi revolucionário, assim, tanto no cenário quanto na iluminação, né. Ele e o Gordon Craig faziam cenários super arquitetônicos, que a gente vai falar mais um pouquinho pra frente sobre isso. Então, a diferença agora, né, é que com a luz elétrica a gente tem uma ação da luz, um controle sobre a luz, e o que a gente vê hoje em dia e sabe hoje em dia, não precisa falar tanto sobre isso, né. Então, vamos falar um pouquinho sobre as correntes estéticas teatrais, mas de maneira bem rápida, né, porque o foco é criação, então não vou me pegar muito na história e na parte mais conceitual. A gente tem lá, então, a estética naturalista realista, né, os principais autores dessa época, o Ibsen, Alexandre Dumas, Machado de Assis aqui no Brasil, José de Alencar. E a gente tem, nessa época, né, um teatro totalmente voltado para o texto, né? E a luz, ela entra na encenação, né, que nem é chamada de encenação na época, a luz ela entra como motivo lógico, assim, como algo para poder fazer uma mímese da realidade, né? Com um conceito de verossemelhança, porque todo espetáculo ele era calcado na verossemelhança. Então, a luz ela entrava no jogo cênico para isso, para representar a realidade, né? A gente tem depois a estética simbolista, né? Que aí com os simbolistas eles já vão negando, né? A estética do realismo, né? E eles já vão pensando na luz, né? Como um meio de você trabalhar em função do arquitetônico, né? Da cenografia, né? E tudo mais, e do próprio espaço, né? Que ele pode criar espaços imagéticos, né? Que pode ser real, pode ser interno da personagem, enfim, é tudo que a gente já entende hoje em dia, né? Também, como a gente, né, no teatro pós-dramático, também a gente fala sobre isso e tal. E nessa época, a luz ela se liberta desse realismo, então, e ela passa a ser coisas novas, assim, criar coisas novas, formas novas, linhas, volume, cor, né? Então, nessa época, a luz ela passa de ser uma luz que estava amarrada na realidade, né? Com um conceito somente de visibilidade, ela passa a ter, então, ter um conceito de mais de teatralidade, de função mesmo, né? Na encenação, né? Em função de ideias, né? Aí a gente tem na sequência, né? Essa estética chamada estética expressionista, né? Lá nos simbolistas, eles já trabalhavam com a ideia de sombra e de escuridão, jogo de luz, né? E tal, mas é com os expressionistas que isso se torna mais evidente, né? Os expressionistas, eles vêm e eles dão um passo além do que os simbolistas, né? Os simbolistas, eles negam a realidade, falam de ideias, de coisas mais profundas e tudo mais, mas os expressionistas, eles vêm querendo distorcer totalmente a realidade
e acertar esse caráter simbólico das coisas, das pessoas, das sensações, das emoções e tudo mais. E ele visa fragmentar a narrativa, né? E aí surge a sobreposição de cena, né? Assim como o cinema faz, né? Tem também a mudança de identidade dos personagens, né? Não é um personagem que começa uma história do começo ao fim, que é a mocinha ou é o bandido da história. Você tem todo um jogo de persona, né? Então tem a criação dos efeitos de luz e sombra, que eles aprofundam isso cada vez mais. A setorização do palco, a atmosfera de sonho, pesadelo, né? Essa coisa onírica, essa coisa sombria e tudo mais que o expressionista traz. Tanto que a gente vê muita referência no expressionismo no cinema alemão, né? Por isso que eu coloquei essa imagem aqui do gabinete do Dr. Caligari. E a gente tem agora também, a gente está nesse momento do teatro pós-dramático, né? Tem gente que não gosta mais desse termo, mas enfim, eu estudei, aprendi como é esse termo e eu guardo ele na memória e até hoje eu uso esse termo, né? Teatro pós-dramático. O teatro pós-dramático, então, ele já entra um conceito mais de polifonia, né? Do discurso da narrativa, então, de simultaneidade de signos, de simultaneidade, né? Tanto de signo quanto de cena, de narrativa, de tudo. Teatro, se eu fosse definir a tríade do teatro pós-dramático, quem sou eu para fazer isso, mas enfim, eu diria que ele está calcado ali no conceito de polifonia, ligado com a ideia de obra de arte aberta do Umberto Eco, né? Que é essa coisa de que o jogo, né, se dá tanto na linguagem como a semiótica, só que ele se completa, né, no espectador, né, na pessoa que vai receber esse produto artístico, vamos dizer assim, né, que vai experienciar essa obra de arte, né. Então, também é isso. E a terceira coisa seria as mais diversas tecnologias que a gente usa hoje em dia, né. Então, ele é super tecnológico, né. A gente vem no teatro dramático com projeção, com mapping, com efeitos de som, com surround, com coisa de 7.1, teve coisas feitas com 12.1, achei um absurdo, uma loucura, assim. Mas enfim, você vê também instalações e tudo mais dentro do palco teatral, né? É muito incrível isso, eu acho. Então, eu acho que tem a ver com tudo esse conceito de simultaneidade, né? Tanto na parte tecnológica, na linguagem, na narrativa, na construção dos signos, tudo, né? Então, o teatro pós-dramático a gente pode dizer também que ele está mais próximo da ideia de percepção, né? Sensação, experiência, né? Como o Humberto Eco ele fala, né? Nesse livro dele aí. E a luz, ela propicia esse encontro de vários tempos, vários espaços, né? Múltiplas percepções da cena, né? Tudo isso que tem a ver com o conceito de simultaneidade, né? Então, só para concluir essa parte de breve histórico e conceito, então a gente já pode entender que a intervenção da luz, ela permite o quê? Uma certa regência da encenação, destacar ou comentar uma ação, isolar a área de atuação, atores, ao mesmo tempo criar essa simultaneidade que a gente vê no teatro pós-dramático, criar atmosfera, né, no jogo da luz, intensidade, luz, sombra, dar ritmo para a encenação, gerar linguagem visual, né, para a cena, revelar ou dirigir a linguagem visual, né, intensificar os sentimentos, a dramaticidade da cena, né. Então, ela permite uma relação concreta, né, entre os elementos teatrais, né. Ela é muito ativa nesse sentido, né. Falando um pouco sobre a parte da luminotécnica, eu trouxe aqui alguns refletores para comentar um pouquinho. Então, a gente tem esse Fresnel aqui, que você pode ver que a luz dele, ele é canelada, né? A lente dele é canelada. Ele tem esse bandora aqui, que você pode concentrar a luz, fechar, abrir, mas ele tem um carrotilho atrás, que você aproxima a lâmpada, a lente da lâmpada e afasta, então você abre o foco, fecha o foco. O Fresnel, ele é mais para fazer uma luz mais geral, assim, né? Um contraluz, uma lateral e tal. Não é indicado para fazer foco. Para fazer foco, a gente tem o PC, que ele tem a luz canelada. Tanto o Fresnel quanto o PC são luzes quentes, esqueci de falar, né? Porque a lâmpada deles são halógena. O PC, diferente do Fresnel, ele tem a lâmpada, a lente mais lisa, é uma lente côncava, por isso que ele leva esse nome, né, de plano convexo, porque a lente dele é côncava e convexa, né?
E ele é mais. Ele dá para fazer foco com ele, mas não é muito interessante fazer foco com ele. Eu não vou ler o que está escrito aqui, porque vocês podem ler, né? Eu só vou falar algo que complemente o que está no slide, tá bom? É, e tem diversos tipos, né? Tem da Telem, tem os mais modernos, que tem essa redinha aqui que protege e tudo mais. E ele é muito usado também para fazer geral. E ele dá uma luz um pouco menos espalhada do que o Fresnel. Esse aqui é um set light, a gente usa bastante para ciclorama, a gente coloca gelatina, né? Que daqui a pouquinho falam mais frente sobre gelatina aqui na frente. Então a gente pinta, né? Cenário, essas grandes óperas, grandes espetáculos que tem grandes cenários, você usa bastante. Não sei se hoje em dia se usa muito, porque hoje tem muita LED, né? Mas a gente usava bastante para fazer ciclorama e iluminar cenário, né? Esses cenários estruturais bem altos, bem grandes, assim. A gente tem o Par 64, que é uma parente da Cersei. A Cersei é mais moderna, né? A Par 64, eles têm foco 1, foco 2, 5 e 6. A foco 1, ela tem uma lâmpada lisa, assim. Essa aqui é a foco 5, ela é canelada, né? Então, a gente tem a foco 1, que ela é lisa. A foco 2, ela é um pouquinho com ranhuras. A foco 5 é essa e a foco 6 é um pouquinho mais canelada que a foco 5. Então, essa é a lâmpada dele mesmo. A Cersei da ETC, o diferencial é que ela tem a lâmpada dela e em vez de isso que a gente vê aqui, essa coisa canelada, ela tem na lente na frente. E ela é muito legal também, é muito mais leve, mais prática de usar e tal. Eu gosto muito mais da Cersei do que da Par 64. Mas tem coisa que a Par 64 é muito interessante de se fazer, porque ela tem uma luz muito brilhante, muito bonita. Aqui uma Par LED, né, que é uma luz digital, né, completamente digital. Ela tem o sistema de RGB, ou RGBW, ou RGBA, ou RGBWA, que é em inglês, né, vermelho, verde, azul, branco e âmbar, né. Então você constrói as cores através da mistura desses RGBW âmbar, né? Você mistura, por exemplo, o vermelho com azul, você pode fazer um lavanda, um rosa, enfim, né? Tudo que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre tudo da cor. E ela tem uma ventoinha, às vezes espetáculos que são barulhentos é complicado de usar, mas espetáculos que são silenciosos é complicado de usar. E ela pode flicar quando você vai trabalhar com cinema, né, com filmagem, né, com vídeo e tal. Ela é complicada por ela ser eletrônica. A gente tem o ETC, né, o elipsoidal, que a gente usa para fazer foco, projetar gobo, né, ele tem um porta-gelzinho aqui também, olha lá. Ele é uma luz quente também, halógena. Ele tem vários tipos de variação de wattagem, assim como os outros também. E essas lentes reguláveis, elas formam um sistema óptico, né? A gente tem desde elipse de 5 graus até de 26, 36, 50 graus, assim. E você, de acordo com a regulagem dele, você consegue um foco mais aberto, mais fechado. Só que a gente tem também íris que coloca nele, que você pode fechar bem, fazer foquinho bem pequenininho e tudo mais. Ele é bem interessante e a gente usa muito no teatro esse tipo de refletor. A gente tem os moving lights, que a gente usa basicamente em shows, né? Que ele tem pan, tilt, ele tem conjunto de cor, gobo. Os moving lights a gente tem dele chamados spots, o moving head, né? Ou o spot, ou o wash também. A gente tem os beams, que eles fazem uns foquinhos bem pequenininho. Das marcas mais comuns que eu conheço são Hobby, SGM, Giotto, mas também tem uns chinesinhos aí e tal. E eles têm diversas funções, assim, de gobo, rotator de gobo, disco de cor, prisma. Então, é um equipamento bem completo, assim, mas você usa mais em shows, né? Você pode usar gobo de metal para projetar desenho no espaço, né? Tanto no chão, no cenário, no ator, no músico, enfim, no ciclorama, fazer o que você quiser. E eles têm esses disco de vidro também, né? Não só de metal. E a gente não precisa usar aquele tipo de gobo que vai no elipso, por exemplo, né? Ele já tem os gobos dele. Essa aqui é umas imagens de alguns gobos projetados. Então, nesse show da Márcia Castro aqui, a gente tem essa projeção, esse barquinho lá no fundo. Isso é um gobo que foi mandado desenhar e usado num elipso. E aqui é o Instrumental Sesc Brasil. Eu fiz um desenho de gobo como se fosse umas asas de uma borboleta no ciclorama, né? Então, é esse desenho que se faz com gobo. Aqui é uma mesa de luz, né, que faz o controle, né, da iluminação, né, então
Você manda o sinal para a mesa, essa é uma mesa digital, e ela vai controlar intensidade, todos os efeitos dos moving lights, das LEDs, né? Enfim, ela acende, apaga, grava cenas, enfim, é muito interessante. A gente tem a ETC Ion, que é a mais moderna, que é a Volite Pearl, também trabalha com moving light, com tudo, assim, ela é fantástica, né? Antes da Ion a gente tinha a ETC Express, a Element, né? Que também são muito boas. A gente tem também essas mais modernas, que é a MA, que ela eu chamo ela de nave, assim, porque ela é muito, muito, muito maravilhosa mesmo. Você faz de tudo com essa mesa, né, de programação e tal, mas você tem que entender da programação dela. Aliás, de todas, né, você tem que compreender e tal. Mas é só mais para vocês entenderem como que é. Então, essa mesa, ela vai controlar os equipamentos de luz através de um cabo de sinal que é enviado para a mesa e ela controla todos os equipamentos, né, que estão ligados nela. Então, vamos falar um pouquinho sobre angulação, né? Como a gente pode trabalhar a luz num espetáculo, né? Numa cena e tal. Então, a gente pode trabalhar com a luz direta, né? Quando você reflete um ângulo de luz correspondente à sua fonte emissora, então você manda uma luz diretamente para o seu ponto de ser iluminado. A gente pode trabalhar com uma luz indireta, né? Ou chamada de luz refletida, né? Quando a luz ela não é enviada diretamente ao ponto que você quer iluminar, mas sim de maneira indireta ou refletida numa parede, ou refletida em algum objeto, outro material iluminado que possa parecer mais suave, né, difuso. E as sombras também vão ser mais suaves, né, se você projeta uma luz indireta, né. A gente tem também a luz de chão, né, que ela incide de baixo para cima, né, assim como a ribalta, né, esse ângulo, o objeto ou o espaço que você vai iluminar, a luz vem de baixo, então ela vai projetar uma sombra para cima, né, e ela cria essa ideia de espaço não natural, cria espaços irreais, porque fica meio sombreado, né, meio expressionista, assim, tal, cria muita sombra no fundo e tal. A gente tem a luz de frente, que a gente chama as nossas gerais também, ou um foco de frente. A luz que vem de frente, ela pode vir de maneira na altura do teu corpo, do objeto terminado, ela pode vir de cima também, criando uma angulação também. A gente tem a border luz ou a luz a pino, né? Que a gente põe uma luz exatamente em cima, né? No topo do objeto que você vai iluminar, então a luz cai no espaço diretamente de cima para baixo, né? E ela deve ser usada com um pouco de cuidado, porque ela vai criar muita sombra. Se você for iluminar um ator, por exemplo, a luz a pino, o rosto dele vai estar todo sombreado, né? Você não vê o ator de maneira total, você vê ele bem distorcido, né? A gente tem um contraluz, que é a luz que a gente usa de fundo do palco, vindo de trás para frente, né? Ela está atrás do objeto a ser iluminado, então ela lança sombra na direção do espectador e ela cria uma profundidade espacial um pouco mais convincente. Então ela cria precisa de trabalhar só com uma geral no espetáculo, por exemplo, ela vai ficar chapada, né? Quando você coloca uma geral e um contra, você cria um pouco mais de profundidade, um pouco mais de dramaticidade na luz ali também, uma atmosfera um pouco mais interessante, então, né? Ajuda a criar certos climas, né? Você coloca cor e tudo mais. A gente tem a luz lateral, que ela ilumina o espaço ou o objeto que você quer iluminar de lado, né? É o sentido mais frequentemente usado na dança, por exemplo, né? A gente tem umas Par 64 ou Circe, todas em torres na lateral do palco. Dança usa muito isso. A gente tem o ciclorama, que eu falei, que a gente faz com set light, ou a gente faz com ribalta de LED, né? Com várias coisas e tal. E é aquela luz que produz diversos tipos de sensação, aquilo que apareceu na imagem do Robert Wilson lá, né? Que tem no teatro pós-dramático. A gente pode fazer sombra chinesa, né? Que a gente ilumina o backlight e o objeto a ser iluminado ele está no escuro, então cria uma sombra chinesa. Então o ciclorama é um elemento muito interessante de se trabalhar com luz também. A gente tem a luz diagonal, no qual a fonte de luz está atrás ou na frente do objeto e ela ilumina o objeto ou o ator de maneira diagonal, né? Ela incide no ator ou no objeto diagonalmente. E ela pode ser utilizada como fonte de luz, criando luz e sombras também. Ela pode ter vários tipos de diagonais combinadas. Você pode pôr uma diagonal de frente, uma diagonal de trás,
Você pode usar vários tipos de posição. Você pensa, por exemplo, não sei se você já ouviu falar lá do Laban, que o Laban fez um trabalho chamado de quinosfera, né, que é ligado um pouco com a biomecânica. Ele entendeu que a gente tem vários pontos, né, frente, trás, diagonal e tal. Então ele fez uma quinosfera com vários pontos. Então a gente pode pensar na luz também, iluminando, através dessa ideia de conceito de quinosfera, então, né? Então tem vários pontos que a gente pode iluminar, né? Pensando em angulação, em posicionamento. A gente pode pôr a luz no chão, a gente pode pôr a luz na lateral no chão, na lateral no meio, em torre, na lateral de cima, de frente, de baixo, de frente, do meio, de cima. Enfim, depende muito do espaço que você vai trabalhar, depende muito do que você tem ali de estrutura física, né? Para poder trabalhar. E geralmente a gente faz um mapa de luz para dizer pro técnico da casa, do lugar onde a gente quer cada refletor, e eu já coloco nos meus mapas já a angulação da afinação da luz para facilitar para todos nós, né? Então, geralmente a gente faz um projeto assim, envia para o teatro, vai na montagem e posiciona os refletores nas angulações que a gente quer para poder afinar a luz já exatamente do ângulo que a gente quer. Pode acontecer, claro, de você colocar numa posição na vara e você vê que o ângulo não tá bom, aí você conversa com o técnico, baixa a vara ou põe escada e altera a posição da luz também. Mas o que é mais importante saber é que você vai ter projeções de sombra e desenhos de acordo com a angulação que você coloca o refletor e em relação ao objeto a ser iluminado, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre o estudo das cores, né? O estudo das cores, ele começa bem lá com Isaac Newton, Leonardo da Vinci, depois teve o Goethe, né? Então, o Isaac Newton, que foi um grande cientista, ele estudou o fenômeno da difração, que consistia na decomposição da luz solar em várias cores quando atravessava um prisma. Então, todo mundo acho que conhece um pouco dessa experiência, né, do Isaac Newton sobre o prisma. Mas agora que tem um monte de meme sobre isso, acho que todo mundo conhece. Então, são princípios apontados por ele que você consegue perceber um círculo cromático, né? Você percebe que a luz branca, ela tem vários tons, várias cores, né? E, a partir disso, cria-se a ideia, então, do círculo cromático, né? Que é o amarelo mais laranja, o laranja um pouquinho com vermelho, o violeta, né? O violeta com vermelho, enfim, você tem todo um ciclo cromático com vários tipos de cores, né? Isso de maneira geral, né? Só que essas 12 tipos diferentes de cores, né, que ajuda a entender quais são as cores primárias, secundárias, terciárias, elas formam esse espectro visível. Ela é entendida como cor pigmento. Só que na luz, a gente trabalha com outro tipo de cor. Não é a cor pigmento, é a cor luz. Então, tem uma diferença de cor pigmento e de cor luz. Porque no grupo cor luz, as cores primárias elas são o vermelho, o verde e o azul. E o sistema é o RGB, né? Red, Green e Blue. A combinação dessas três cores que vai gerar essa mistura, né, de cores, né? E vai ter a combinação dessas três cores gera o branco e a ausência da cor do preto. Enfim, tô ficando confusa, mas enfim. A mistura de duas cores primárias, ela vai formar uma cor secundária. A luz branca, ela não é composta de duas ou três, né? Mas assim de todas as cores visíveis. Então, quando você juntar todas as cores, tipo assim, você está operando uma LED, você levanta lá o RG, o B da LED, não vamos nem falar de W, é RGB. Você vai levantar todas, você vai formar um branco, né? Quando você fala de cor pigmento, quando você põe todas as cores, você gera o preto. É isso que eu queria explicar. É que eu fico confusa para explicar as coisas às vezes. Partindo apenas dessas três cores, então, a gente vai ter o RG e o B, vermelho, verde e azul, né? Então, essa que é a cor luz que a gente trabalha, né? E, pensando também no estudo das cores, a gente tem uma questão muito importante, que é a temperatura de cor. Isso se chama Kelvin. A gente trabalha com a unidade de medida do Kelvin, né? Que é a temperatura da cor. Então, a gente tem 1000 Kelvin, a gente tem uma luz amarelada. Quando a gente for pensar em, sei lá, 10.000 Kelvin, a gente vai ter uma luz completamente azulada.
O ideal que a gente usa, né, no teatro é mais ou menos aqui, entre 2.000 e 3.000, 4.000 Kelvin. Você nunca vai ver, muito raro, a não ser espetáculos que tem realmente luz fria, luz branca, aquelas luzes de tubo e tal, que aí o pessoal quer uma luz branca, branca de cozinha mesmo, assim, bem, tipo 3.600 Kelvin ou até mais, sabe? E ou mais, 6.000 Kelvin, 5.000 Kelvin, então. Mas o que a gente precisa entender é que é isso, a luz quente, ela está aqui entre 1.000 e 3.000, 2.700 mais ou menos, 2.500 Kelvin. Passou disso, a gente vai tendo a luz cada vez mais fria, né? Cada vez mais branca e mais fria. Então, a luz, ela é um elemento básico na iluminação e ela pode ser usada para realçar, né, todos os efeitos do teatro, do palco, do cenário, do figurino, do ator e tal. E a cor é importantíssima nesse quesito, né? O estudo das cores no teatro, então, ele foi e ainda é fonte de muitas pesquisas, né? Então, as cores se encontram tanto na cenografia, no figurino, maquiagem e tal. Então, o iluminador ele tem que ter uma cautela ali para usar a cor na encenação, porque o mau uso dela também pode distorcer a imagem, né? Você botar uma luz de uma cor X numa cor Y, você vai tirar uma cor W, entendeu? Que é uma coisa totalmente distorcida. Então, a gente tem que pensar nisso também. A gente tem também os filtros de gelatinas que a gente usa exatamente para fazer isso, para trabalhar com a cor nos refletores que são mais quentes, né, mais halógenos e tudo mais, né? Como eu disse, os eletrônicos, a LED e o Moving Light a gente não precisa usar gelatina. Mas, porém, entretanto, todavia, eu já usei gelatina de cor em Moving Light para quebrar o branco dele, porque é uns Moving Lights antigos que não tinha, era um branco mais... Não tinha branco CTO, quentinho assim, sabe? E também LED, já usei também LED, gelatina para dar uma quebradinha no branco, no azulado, né, da cor branca, né, para ficar um pouco mais quentinho. Mas de maneira geral a gente usa em ETC, Elipso, né, a gente usa em Cersei, em Contra, em geral, enfim, N coisas, né. Então essa aqui é uma gelatina, essa daqui são como é que fala? Amostras, né? Dos filtros, eles não são pequenininhos assim, são folhas bem grandes assim. Aqui é uma imagem só de uma cena com uma luz, né? Com vermelho 27 da Rosco. E a gente tem que lembrar, como eu já falei, que os Moving Lights LED, eles já têm isso próprio deles, não precisa de fazer nada além do que ele já tem. Você tem disco de cor, você tem gobo, você tem tudo ali nesses equipamentos. Não no LED, digo, no Moving Light, né? O LED, você tem todas as cores ali, 256 cores, que você mistura o RGB, né? Se for RGBW, RGBWA, então tem muito mais, né? Misturando tudo. Então, para finalizar, é isso que eu queria falar para vocês. E para terminar então essa aula, eu vou passar aqui uns exercícios para vocês, só para vocês trabalharem um pouquinho a percepção de luz. Não tem que, né? Quer fazer, faz, não quer fazer, não faz e tal. Eu tô passando porque eu aprendi bastante com isso quando eu fazia faculdade de artes cênicas. Esses aqui são algumas imagens do Claude Monet. Então, a proposta que eu faço para vocês é observar esses quadros, e não só esses que eu passei, vários outros que vocês gostarem, e observar no quadro como é que a luz está incidindo, né, no quadro. Por exemplo, você pensar nesse caminho do jardim aqui do Monet, você pensar essa projeção que o sol batendo nas árvores projeta no chão, como que você poderia fazer isso com a luz no teatro, né? Com o uso de gobo, quais tipos de gobo, que desenho esse gobo tem que ter para poder projetar um desenho parecido com esse no chão, ou num ciclorama, whatever, né? Essa mulher com essa sombrinha, por exemplo, da onde que está incidindo o sol, onde está projetando a sombra, por que um lado dela está mais iluminado, o outro lado está mais escurecido, e assim por diante, né? A gente tem também aqui esse comedor de batatas do Van Gogh, a gente vê que é um ambiente completamente escuro, com uma luz central, né, iluminando o rosto dessas pessoas, entender esse espaço, olhar para as expressões. Então, um exercíciozinho assim, que me ajuda muito, me ajudou muito, até hoje eu recorro a isso
quando eu preciso ter ideias e pensar as coisas, eu gosto muito da pintura, da fotografia, isso é muito interessante, tá bom? Aí tem esse daqui do Caravaggio, tem mais esse do Edward Hopper, tem mais um outro com um espaço vazio, né? E o que eu proponho para vocês, né, pensando em criação de luz, né? A gente já saiu da pandemia e tudo mais, a gente já está de volta à vida normal, graças a Deus. Mas pensando que né, esse projeto foi criado na pandemia para falar um pouquinho sobre iluminação de pequenos shows, cenas, lives, entrevistas em casa. Então, eu tenho aqui algumas dicas para falar sobre isso, para finalizar então essa aula. As dicas são pensar no tipo de luz que você quer, né? Se ela é quente, se é uma luz fria. Lembrar das angulações, então, que pode ou não criar uma luz e sombra e desenhos diferentes, né? A partir do ponto que você escolhe, né? Do ângulo que você escolhe para iluminar o seu objeto ou a sua cena, né? O ator ou o cenário. Então, você pense também nas angulações, de onde você quer que essa luz venha. Evite luz chapada, assim, luz que não crie luz e sombra, porque você chapa muito as coisas. Pense também na intensidade da luz. Eu sei que fazer as coisas em casa é muito difícil você controlar, porque você não tem uma mesa de controle de luz e tal, mas você pode trabalhar com lâmpadas, sei lá, de uma wattagem mais baixa, uma wattagem mais alta, trocar a lâmpada, né? Pensando que você pode usar um abajur, você pode também comprar lâmpada dimerizável, tem uns dimerzinhos residencial que você pode usar também, enfim, né? E pensar que a luz mais clara, ela pode estourar na câmera, se você for filmar seu trabalho, e a luz mais escura, ela pode não imprimir na câmera, né? Então, ficar craquelado, né? Ficar pixelizado, né? Então, hoje em dia também o pessoal usa muito aquelas ring lights, né? Para fazer câmera mais parada, live, assim, mas elas não funcionam muito bem cenicamente, né? É mais mesmo para esses TikTokers, esses influencers, a galera que faz mais um trabalho assim, né? Para fazer uma coisa mais dramática, mais artística, assim, vamos pensar que a gente precisa trabalhar com outro tipo de linguagem, né? Outro tipo de luz. Ambientes internos, então, você pode pensar em abajur, luz de Natal, luz incandescente, uma LED, uma luz colorida. Você pode comprar, né? Ir atrás de gelatina para você alterar a cor das luzes, porque às vezes você pode ter uma luz só e você ir mudando a cor dela durante, né? Então, você pode pensar nisso também. Em ambientes externos, então, você pode pensar naquelas lâmpadas de bolinha colorida, sabe? Que faz aqueles festão. Eu acho lindo isso. Ou aquelas amarelas, né? Trabalhar com distâncias maiores, trabalhar com umas luzes, um pouco de luz de jardim, aí já tem um color transinho, umas coisinhas assim que são baratas de comprar, não são tão caras, as lâmpadas são muito baratas também se queimar. A única questão é que é isso, né? O color tran mais baixo que você vai encontrar é 500 watts e vai consumir uma energia elétrica na sua casa assim, ferrenha. Mas são coisas que você pode ter e você pode utilizar. Aqui tá minhas referências bibliográficas, né? E é isso aí. Muito obrigada pela atenção. Espero que tenha gostado. E eu sei que é muita coisa para falar de maneira rápida, assim, né? Já levei mais de 40 minutos, acredito, falando. E, enfim, se qualquer dúvida, qualquer coisa pode me procurar, posso deixar meu e-mail aqui, me manda mensagem, que eu posso ajudar o que for preciso também. Muito obrigada.